força do braço. Paulo diz: na sua carne não habita bem nenhum. Você não é capaz de vencer o pecado com a sua força. Quanto mais nós cremos na graça, pregamos a graça, mais santidade há na igreja. Aleluia. Somos um povo wesleyano que crê na teologia da graça. A graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora. O que te santifica é a graça. É a graça de Deus. Por exemplo, na nossa igreja local, nós temos muitos jovens, muitos adolescentes. E você sabe que adolescente, por exemplo, é uma fase, um jovem, que você fala a palavra sexo, ele já desperta. Eu sei que tem uma idade, você pode falar 30 vezes que nada acontece. Mas os jovens, os adolescentes, e aí eles ficam loucos. E lá nós temos um padrão que nós chamamos de corte. Você já deve ter ouvido falar, cara. Eu fui beijar a minha esposa no dia do nosso casamento. Todo o período de relacionamento, nós não tínhamos esse tipo de intimidade física. Um beijo. Mas o beijo é pecado, pastor? Claro que não, pelo contrário. Foi Deus que fez, Deus que criou o sexo. Só que parece que o diabo é um especialista em sexo, mas nunca fez. Mas o que eu quero dizer? Aí, não é que o beijo é pecado, mas o beijo pode levar ao pecado, sim ou não? Sim. O que Jesus disse? Se a tua mão direita te faz pecar, o que você faz com ela? Bota ela fora. Então nós ensinamos isso para os jovens e os adolescentes. Não é que beijar é pecado, mas tem que ser desfrutado dentro do casamento. Porque é na verdade uma covardia eu dizer para o jovem na igreja que ele pode fazer tudo, só não pode ter sexo, diferente do jovem no mundo. Estão compreendendo? É como se eu colocasse esse jovem com um carrinho de supermercado desgovernado, quebrado, para passear entre o supermercado com vários cristais nas prateleiras. Ele vai quebrar uma hora dessa. É por isso que eu tenho muita compaixão com jovens, meninas que ficam grávidas na igreja. O meu coração se sente de compaixão. Por quê? Porque ela ficou grávida, porque ela não planejou pecar. Aquela que não engravida, mas que está praticando o sexo fora do casamento, é aquela que se planejou para aquilo. Está compreendendo? Ela toma um remédio, ela se previne. Mas aquela, você sabe que as mulheres têm uma época, né, uma fase, um período fértil, em que ela está mais disposta. Estão compreendendo? E aí, de repente, é naquele dia que aquela jovem caiu, mas não estava preparada para aquilo, não planejou aquela situação. O meu coração realmente se enche de compaixão. Mas o que eu quero dizer? Eu ensino isso para os jovens. Você precisa se guardar. Se o beijo pode te fazer pecar, não beije. Se a tua mão direita ela te faz pecar, corta ela, arranca aquilo. Pastor, se o seu computador te faz pecar, arranca ele. Se a televisão te faz pecar, arranca ela, quebra ela, faz a fogueira santa de Israel. Amém. Pega a marreta, dá a marretada. Se a internet te faz pecar, arranca a internet. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém. Arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Porque atitudes radicais produzem resultados sobrenaturais. Glória a Deus. Decida isso no seu coração. Eu ensino isso para os jovens e para os adolescentes. Primeiro eu ensino para os adolescentes, não é nem a corte. Você está no hall da corte, você nem entrou ainda. Nem está na fase para você pensar nisso. Mas o jovem que já quer se relacionar e já tem um propósito de casar, se não tem por que se relacionar, faça a corte. Mas você ensina a graça, mas você coloca uma lei na igreja: não beijarás. Não é isso. Na verdade, a corte não é lei, é humildade. Porque ele sabe que na carne dele não habita bem nenhum e não tem que brincar com ela. Está compreendendo? Então eu não vou ficar resistindo ao pecado. O pecado a gente não resiste, o pecado a gente foge dele. Amém, Deus, aleluia. Aquele que cai no pecado, ele é soberbo, porque ele acha: não, eu sou como Sansão,
vou andar no meio da vinha, eu sou nazireu, eu não posso comer uva, mas eu vou ficar aqui. O que Sansão está fazendo no meio da vinha? Está brincando com a carne dele. Com a carne você não brinca. Mas tem gente que já me acusou assim: você ensina a corte na igreja porque você não confia nos jovens da sua igreja. Eu falei: eu não confio mesmo. Não confio nem em mim. Eu não vou confiar neles. Na carne você não confia. Na sua carne não habita bem nenhum. Eu desconfio de pastores que eu discipulo e falo assim: aí, como é que está? Tudo tranquilo? A carne? Alguma tentação? Pastor? Nada. Nada. Eu fico desconfiado. A carne dele é diferente da minha. Está compreendendo o que eu estou falando? Amém. Não confie na sua carne. Confie na graça de Deus. Glória a Deus. Quando você vence o pecado, quando você reconhece: eu não sou capaz, eu preciso do socorro do céu. A graça de Deus, aliás, Deus não te permite ir aonde a graça dele não possa te proteger. Vou dizer mais uma vez: Deus não te permite ir aonde a graça dele não possa te proteger. Ele te dá o escape, ele te dá o livramento. Amém. Amém. Não é fruto do seu esforço, é fruto da bondade de Deus. Só que tem gente que confia na justiça dela porque se acha santa. Eu lembro uma célula da nossa igreja. Se tem uma coisa que faz a célula ficar animada, a pessoa fica possessa na célula. Anota isso aí. Está no manual? Está na apostila? Pode colocar, na próxima edição. Ficou uma pessoa possessa, crente, não é assim? Já viu aquelas vigílias? Vigília a madrugada inteira, já está meio desanimada a vigília. De repente alguém revela um adultério, todo mundo dá glória, aleluia, anima a vigília. É igual ficou uma pessoa possessa. Aí sobe 30 pessoas em cima da pessoa endemoniada. E o demônio nem sabe o que fazer. Um fala: está amarrado. Outro manda sair. Ele fala: faça uma assembleia. Aqui chama de assembleia. Entre vocês para ver o que eu faço. Eu estou amarrado ou posso ir embora? Até que a líder disse: isso aconteceu. Mas nós, Leandro, não acontece essas coisas. A líder de célula chegou e disse assim: deixa comigo. Eu vou lidar com esse demônio. Ele vai sentir hoje o peso de 8 anos de santidade na cabeça. Aí ela aproximou. Imagina a cena. Aleluia. Poderosa. E aí o demônio. Ela mandou o demônio sair. O que o demônio fez? Saiu. Aí eu fiquei em crise. Porque não entra na minha teologia. Como que ela vai confiando na obra dela, na santidade dela, na justiça dela? Ele manda o demônio sair, o demônio sai, aí você fala para o demônio: sai em nome de Jesus, ele diz: não sai. E ela, confiando na justiça dela, manda ele sair, ele sai. Até que eu tive a revelação revelada das virtudes profundas. O demônio saiu ali da mesma forma como sai em lugares que você não entende, meu amigo, minha amiga, como que sai lá também. Quem pegou, pegou. Por quê? O diabo quer que ela continue pensando que a mão dela é uma mão poderosa, que a mão dela é alguma coisa, que a mão dela tem algum poder. Está compreendendo? Aí ela fica conhecendo a igreja com uma mãozinha santa. Todo mundo quer ficar com a cabeça debaixo daquela irmã poderosa. Porque ela está cheia de justiça própria. Aí você é pastor wesleyano, que crê na graça de Deus, vai lá e manda o demônio: sai, demônio, no nome de Jesus. Ele vira para você e diz: não sai. Aí você fala: sai, demônio, já mandei sair. Ele vai dizer: não vou sair. Ele sabe que ele tem que sair, mas ele faz de conta que não vai sair, porque é uma questão de fé. E você tem que manter a tomada da fé ligada. Só que quando ele diz que não vai sair, ele coloca a dúvida na sua fé. Aí o que você pensa? É verdade, não tem como sair. Essa semana eu disse que ia fazer um jejum, comi um pedaço de linguiça escondido. O que você faz? Acredita nele. Já viu essa cena em algum lugar? Uma coisa incrível, mas tem que cair na cabeça
que a pessoa faz? Deixa o demônio lá, é verdade, vai sair mesmo, fica aí, primeiro se tranca no quarto e clama, chega e chora. O que ele diz? Senhor, tem misericórdia de mim, só hoje me lava, Senhor, misericórdia, me honra, Senhor, para frente daquele demônio, tem misericórdia de mim. Já fez essa oração assim, só hoje? O demônio começa a dar uma gargalhada, por que ele ri? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você. Sabe, não tem nada a ver com você. Quando você se aproxima daquele demônio, não tem que ver o Pedro, a Sara, a Raquel, estou compreendendo o Júlio, tem que ver Cristo. Você está revestido de quem? De Cristo. Está compreendendo? Você não está aqui comigo, não. Você não entendeu o que eu disse. Com Deus não tem batalha espiritual, meus irmãos. Tem massacre espiritual. Você fala assim, mas não fala isso. Satanás vai ficar furioso. Presta atenção. Presta atenção. E aquela oração, pastor, que Daniel fez e que foi impedida pelo principado da Pérsia, presta atenção, aquele principado já foi vencido na cruz do Calvário. E hoje você confia na vitória de Cristo. Você está nele. Você está assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se nomeia no sobre presente século, mas também não desista de merecer. Confie na obra de Cristo. Só que aí eu vou voltar lá para o exemplo que eu não terminei. O pastor acorda no domingo pela manhã, que é um dia tribulado para ele. Aí ele faz um autoexame. Será que eu posso pregar hoje? Será que eu posso orar? Será que se aparecer? Por que crente tem medo de gente endemoniada? Tem medo de entrar nele. Tem medo de entrar nele. Tem medo que entre nele. Eu já vi isso. Até a comissão ministerial que é isso está na mochila? Mas isso deve estar na mochila então. Você falar isso, está na mochila. O que eu quero dizer? Ele pensa que Deus ali não vai honrá-lo, ou então que o diabo vai falar alguma coisa na vida dele, não é verdade? Mas preste atenção, a graça de Deus é como uma cachoeira do sangue de Jesus. Glória a Deus! Eu vou falar uma coisa aqui, mas me escute com bons ouvidos. Até os pecados que você ainda não cometeu já foram perdoados. E a graça de Deus, o sangue de Jesus te lava completamente. Não quer dizer que você vai viver uma vida torta por causa disso, não. Pelo contrário, eu vou amá-lo mais. Eu vou corresponder ainda mais com esse amor. Sabe qual que é o crente que se entrega ao pecado? É o crente que está debaixo de culpa e de condenação. Ele pensa que Deus já abriu mão dele, aí ele se entrega ao pecado. Mas o crente que sabe que é amado, ele quer corresponder com o amor de Deus. Aí ele diz não para o pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí ele acorda pela manhã, o pastor, coitado, começa a avaliar. Não, eu sou um bom pastor. Eu leio a Bíblia e faço a oração que eu quero crescer. É assim que a musiquinha diz. Eu jejuo uma vez por semana. Eu sou um pastor dizimista, pago a minha cota, chama de cota aqui, regional, não falta nenhuma convocação do SD, nenhuma convocação episcopal. Eu sou um bom professor da escola dominical. Não, dos pastores que tem mais aí, não, nós somos melhores. Tem gente que até para pecar ele peca. Aliás, até para confessar pecado ele peca. Ele fala assim, Senhor, desses pecados que eu tenho, nem são tão cabeludos, olha aquele fulano lá, ele que é pecador de verdade. A gente quer assim. Eu tenho uma teoria que tem gente que nem consegue pecar, porque é feio, até queria pecar. Vou entrar na unção do pastor Gilberto agora. O pastor Gilberto, eu gosto dele, ele sai com tudo, aleluia. Eu queria ser mais livre assim. E tem gente que queria pecar, mas não encontra ninguém para pecar com ele, porque é feio, coitado. Até o pecado tem que ser bonito. Tá doidinho para pecar, mas não encontra ninguém
para ficar. Eu acho que rico peca mais, tem mais oportunidades, mais alternativas, sim ou não? Mas isso não precisa anotar, não, é só minha opinião, você não precisa anotar. Aí ele acorda pela manhã e se avalia, não, eu estou em condição de pregar, eu estou em condição de ministrar, eu estou em condição de estar na frente da igreja. Aí ele fica em paz. Só que você não pode estar em paz por causa de algo que você é capaz de fazer. Se você está em paz por causa de algo que você é capaz de fazer, você está transformando aquilo que você faz numa espécie de obra da lei. Agora você acha que merece receber o pagamento. Você cumpriu com as condições. Você só pode estar em paz por causa daquilo que Cristo já fez. Amém. Porque a obra de Cristo sim é suficiente. Obrigado a Deus. Mas sabe qual que é a estratégia do diabo? Chama-se introspecção. Ele faz sempre com que você olhe para si mesmo, tentando encontrar algum mérito em você. Só que quando você olha para si mesmo, só tem dois resultados. Ou você olha para si mesmo e encontra algum mérito em você, aí você enche de justiça própria. Você acha que é como o primeiro trabalhador. Você merece receber o pagamento. Agora você vai colocar Deus contra a parede. Porque agora Deus tem que ser fiel. Porque você já pagou o preço. Esse é o atributo de Deus que os crentes religiosos mais gostam. Deus é fiel. Mas Deus é fiel só quando Ele faz aquilo que você acha que Ele tem que fazer. Aquele que é como o primeiro trabalhador não precisa de fé para receber algo de Deus. Ele acha que já fez tudo que deveria ter sido feito. Ele agora precisa cobrar de Deus para que Deus agora faça parte dele, já que ele já fez a dele. Ou você olha para si mesmo e vê que você não tem condição. Aí você se enche de culpa, de vergonha, de condenação. Tem duas coisas que tiram você do favor. Primeira coisa, justiça própria. E a segunda coisa, condenação. Recentemente participei de uma ordenação de pastores. E aí fui dar uma palavra. Se vocês acham que vocês estão aqui na frente sendo ordenados, porque finalmente reconheceram vocês, porque finalmente deram valor devido a vocês, porque finalmente enxergaram vocês como pastores, vocês estão muito enganados. Vocês não merecem nada. Se esvazie da justiça própria. Confie inteiramente na graça de Deus. E aí vão perguntar para você a explosão que vai acontecer lá na sua igreja local. Vão perguntar qual que é o segredo. O que você vai responder? É o favor de Deus. E descansei no favor de Deus. Essa é a chave do ministério frutífero. Acredite em mim. É viver debaixo do favor. É engraçado, hoje eu vou celebrar a ceia à noite na igreja local, já estou encerrando. Mas o culto de ceia é um culto que deveria ser alegre, de celebração, de celebrar a vitória de Cristo. É um culto oprimido em muitas igrejas. Eu lembro da história de uma irmã que eu recebi na nossa igreja, que no culto de ceia, na igreja local que ela participava, aquela reunião fechada, o cálice eram aqueles cálices de vidro, já viu? Ela foi segurar o cálice, ela suou, o que aconteceu com o cálice de vidro? Caiu. O que pensaram? Um anjo bateu na mão dela. Não é assim? A partir daquele dia, todo mundo segurava o cálice como? Vem cá, diácono, vem cá, já se preparava, vem cá, diácono. Colocava um pé para trás, o outro para frente. Eu vou segurar esse cálice, não vai cair de jeito nenhum. Por quê? Imagina que tribulação, que vida angustiada. Porque todo pastor, muito pastor religioso, quando ele vai ministrar a ceia, o que ele diz? Examina a si mesmo. Veja se você é digno de participar da mesa, de comer do pão, de beber do cálice. Preste atenção, primeiro que Paulo não diz isso.
se você é digno ou não. Ele diz que nós devemos participar da ceia dignamente. Não é a respeito da pessoa, é a forma como é feito. Estão compreendendo? Não é a respeito da pessoa em si, mas é a maneira como aquilo está sendo feito. Está sendo feito dignamente, ou seja, com consciência. As pessoas sabem do valor espiritual da ceia, ou é só um lanchinho que elas estão fazendo uma vez por mês? Aquele suco misturado com água para render e um pãozinho partido de 700 pedaços. Ou ela faz aquilo sabendo o poder espiritual que há na ceia. Paulo diz, porque vocês não participam dela de forma digna, compreendendo aquilo que está sendo feito, se tornou apenas um ritual para vocês, e vocês não entendem o valor espiritual da ceia, porque não discernem o corpo. Muitos estão doentes e até morrem entre vocês, dormem. Preste atenção. Se não participar da ceia, tendo consciência que quando eu estou comendo do pão, eu estou comendo de Cristo, eu estou comendo saúde, eu estou comendo vida e é cura para o meu corpo, estão compreendendo? Amém. A ceia é um momento de cura. Amém. A ceia é um momento de libertação. Inclusive para perdoar pecados. Exatamente. Amém. Aí tem gente, eu achava bonito quando eu via isso, vai oferecer os elementos da ceia. Me desculpa se eu estou tocando em algo delicado aqui, mas fica com aquilo que você acha que tem que ficar, o restante não precisa ficar. Mas você vai entregar os elementos da ceia, eu achava bonito a pessoa dizer assim, hoje não. Já viu isso? Está sem chique. Hoje não. É como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para perdoar o pecado daquela pessoa. A graça de Deus é maior. Amém. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é, faça dignamente. Que as pessoas tenham consciência do valor daquilo, porque é a mesa da comunhão, é a mesa de Cristo, é comer do pão e é beber dele. Aleluia. Mas não é se a pessoa é digna ou não. Por quê? Se ela pegar o cálice e pensar, eu sou digno ou eu não sou digno, ela tem duas respostas apenas. Não, eu sou digno de tomar esse cálice. Eu tenho sido um dizimista fiel. Eu não falto uma reunião de GC. Eu não falto nenhum culto nessa igreja. Eu sou um bom líder. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai para os meus filhos. Eu posso tomar, porque ele está cheio de justiça própria. Só que Jesus disse o quê? Paulo disse na verdade que a sua justiça é como o quê? Ou seja, aquele que confia na sua justiça, ele é aquele que não pode tomar isso. Ele não é digno, na verdade. Você só pode se você confiar na justiça de Cristo. Naquilo que você faz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou então ele pode olhar para o cara e pensar, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não posso beber desse cálice. Ele também não pode. Por que ele não pode? Porque ele está pensando que o sangue de Jesus não foi suficiente. Que o pecado que ele cometeu é maior do que o sangue de Jesus. Preste atenção. Você pecou. Tem consciência disso? Se arrependa do seu pecado e abandone o seu pecado e participe da ceia, porque é a provisão de Cristo para você. Eu fui ter entendimento dessa chave espiritual um tempo, porque eu fazia essa pergunta. Veja se você é digno. Examine-se a si mesmo. Essa mesma pergunta que a pessoa vai fazer ali, ela vai fazer na hora de liderar um GCL. Eu sou digno de liderar esse GCL? Ou eu não sou digno de liderar esse GCL? Essa pergunta que a pessoa faz na ceia é a mesma que ela fará na hora de orar para o enfermo. Eu sou digno de orar por esse enfermo ou eu não sou digno de orar por esse enfermo? Está compreendendo? Essa mesma pergunta a pessoa fará na hora de orar para uma pessoa possessa de um espírito maligno. Eu sou digno de expulsar esse demônio ou eu não sou digno de expulsar esse demônio? O que eu quero dizer? Não ore para você, ore para Cristo. Não é uma questão se você é digno ou não, é uma questão de Cristo. O mérito é de Cristo, está compreendendo? A obra é de Cristo, confie na obra de Cristo.
Pare de olhar para si e olhe para Cristo. Quanto mais para Cristo você olhar, mais simples você será. Glória a Deus. E menos afundará, né? Exatamente. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa manhã? Eu vou encerrar com uma coisa. Prometo que eu estou encerrando. Preste atenção. Uma vez meditando na palavra, eu comecei a pensar em algo, pastor Gilberto, que eu nunca tinha pensado antes. Eu acho que eu já falei até sobre isso na turma do lado industrial. Eu pensava assim, eu enxerguei algo no texto que eu nunca tinha visto. Quando eu prego sobre isso, não quer dizer que eu não creia no Antigo Testamento, pelo contrário, eu sou professor de Antigo Testamento, eu creio. Só que é uma chave para interpretar o Antigo Testamento. Cristo. Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento é palavra de Deus, está compreendendo? É um livro inspirado por Deus. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, tem autoridade. Antigo e Novo Testamento. Só que você precisa enxergar Cristo lá no Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro de toda a Escritura. Amém? Amém. Então eu creio muito, de fato, prego muito no Antigo Testamento. Mas estava meditando num texto e de repente eu pensei assim: por que foi Arão que foi escolhido para ser o sumo sacerdote e não Moisés? Já se perguntou isso? Se Moisés que era o líder, se Moisés que era o grande homem de Deus, se Moisés que foi o libertador do povo, se Moisés que manifestou todos aqueles sinais, aquelas pragas no Egito, por que na hora de Deus escolher o líder, o sumo sacerdote, o representante do povo, Deus escolhe quem? Arão. Eu não entendia isso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas meditando na palavra, como eu brinco, até que eu tive a revelação revelada das reveritudes profundas, profundezas aprofundadas. Por que foi Arão que foi escolhido? Preste atenção. O sumo sacerdote, ele era um representante. Essa é a função dele. O sacerdote representa o povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que se identifica com o povo para poder representá-lo. Moisés não poderia exercer essa função. Por que não? Porque Moisés não foi criado no meio do povo, foi criado no palácio de Faraó, como príncipe. Ele não sabia o que é sofrer os açoites no Egito. Ele não sabia o que é viver uma vida de escravo. Está compreendendo? Arão não. Arão sabia o que é ser escravo. Arão sabia o que é sofrer o açoite no Egito. E por saber o que o povo sofreu, ele poderia se identificar com o povo e poderia ser o seu representante. Está compreendendo? Aleluia. Isso é profundo. Por quê? Porque Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará. João não diz que o grande pastor nos apacentará, o supremo pastor nos apacentará, mas o Cordeiro nos apacentará. Por que o Cordeiro nos apacentará? Por quê? Porque só um Cordeiro sabe o que é ser Cordeiro. Só um Cordeiro sabe o que é ser tosqueado como um Cordeiro, como uma ovelha. Só um Cordeiro sabe o que é sentir medo dos lobos. Está compreendendo? Só um Cordeiro sabe o que é viver uma vida de Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele se identificou conosco para que pudesse ser o nosso representante. Nós temos hoje um representante. Quem que é o nosso representante? Cristo. Você tinha um representante, era Adão. Todos nós estávamos em Adão. E por estarmos em Adão, a natureza de Adão estava dentro de nós. A maldição que estava sobre Adão estava também sobre nós.
Mas Deus nos removeu de Adão e nos colocou aonde? No segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. Cristo hoje é o nosso representante. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a mim e a você. Cristo é abençoado? Então você é abençoado. O favor de Deus está sobre Cristo. O favor de Deus está sobre você. O dom da justiça está em Cristo. O dom da justiça foi estendido a você também. Os céus estão abertos sobre Cristo. Os céus estão abertos sobre você também. Os céus estão abertos sobre nós. Mas os céus só se abrem sobre Cristo. Mas porque nós estamos em Cristo, os céus já estão abertos sobre nós. E porque os céus estão abertos sobre você, pastor, líder, você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Talvez Deus só não te deu antes porque você achava que merecia. Desista de merecer e confie inteiramente na justiça de Cristo, na graça de Cristo, na bondade de Cristo, no favor de Cristo. Essa é a chave para ter um ministério frutífero. Qual que é a chave? Permanecer debaixo do favor. Confiar no favor de Deus, na graça de Deus. Fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no ombro desse irmão que está do seu lado. Pai Celeste, nós te louvamos pela Tua palavra que nos alimenta, que nos edifica, Tua palavra que nos sustenta, que nos fortalece, que essa palavra possa de fato ser como revelação no coração dos meus irmãos, que possa florescer, germinar, frutificar de forma abundante para a Tua glória, que possamos de fato caminhar debaixo da Tua bondade, da Tua graça, da Sua bênção, do Seu favor e ver a nossa vida florescer, o nosso ministério florescer, o nosso casamento florescer, a nossa casa florescer, a nossa família florescer, a nossa vida financeira florescer, porque a Tua bênção está sobre nós, os céus estão abertos sobre nós e sabemos que somos abençoados, favorecidos, fomos alcançados pela Tua graça e há uma mesa da provisão preparada para nós, e nós com os braços da fé tomamos posse de todo o suprimento espiritual, de toda a provisão financeira, de pessoas chaves para caminharem conosco, de toda a unção necessária, de sabedoria, discernimento. Pela fé nós tomamos posse, porque é um favor ilimitado que já foi derramado sobre nós. Aleluia. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã, em nome de Jesus.
conquistar as cidades, para destruir as joias